Fala galera, tudo bom? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Resenha Jovem. Estamos muito felizes e eu tô com uma galera aqui muito animada, uma galera gente boa, e eles irão se apresentar agora. Acompanha comigo aqui a Lídia. A Lídia, tudo bom, Lídia? Oi, Vavá, tudo bem? Oi, pessoal. Como o Vavá disse, meu nome é Lídia. Muito prazer estar aqui com vocês também, né? Com a galera daqui, os nossos convidados. É um prazer imenso, de verdade. Mas antes da gente apresentar os nossos convidados, vou pedir para que você não se esqueça, já curte aqui embaixo, já compartilha, manda no grupo dos jovens, manda no grupo da família, manda para os amigos da faculdade, não sei. Mas compartilha esse vídeo aqui, para que ele chegue nos corações das pessoas aí que você mais gosta. Exatamente. E siga as nossas redes, né? Nossas Comunidade redes. Jovem APS. Lá no Instagram, tá? A gente tem vários conteúdos legais lá, então vale muito a pena. Vai lá, @Comunidade Jovem APS. E quero também deixar aqui um abraço para os nossos apresentadores anteriores, né? O Lucas e também a Ribas. Um beijo. Né? Estiveram com a gente aqui nos episódios anteriores. Que Deus abençoe vocês. E quem que está nos acompanhando aqui nesses novos episódios aqui de hoje? Bom, hoje nós temos então o nosso querido pastor Robson, né? Um prazer o senhor estar aqui novamente, né, com a gente. Com a gente não, né? Mas com o podcast Resenha Jovem. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Ribas. Uma alegria poder estar aqui junto com você também aí. Ó, já começamos errado. Pois já. Mas tudo bem. É o costume. Ribas, e você falou da Ribas aí, eu lembrei dela que é o Ribas. Um abraço pra você, onde quer que você esteja aí, tá bom? Mas Lídia. Obrigada. Grande Lídia. É uma alegria poder estar aqui com você, com o Vavá, nosso querido coordenador aí, inclusive da lição da Escola Sabatina, né? O Vavá coordena toda essa parte aí na área do Ministério Jovem. Uma alegria poder estar aqui com vocês e com você também, que está nos assistindo aí pela internet. Bênção demais. Eu tenho certeza que o conteúdo aqui da lição da Escola Sabatina será uma bênção e para o seu crescimento também espiritual espetacular. E nós estamos voltando aqui, né? Cada momento a gente retorna aqui e não estamos sozinhos como foi da primeira vez também. Exatamente. Na edição passada, aí do primeiro mês que nós tivemos. Nós estamos agora aqui com um outro convidado muitíssimo especial. Quero convidar aqui e chamar aqui para ele dar o seu alô também aqui, nosso querido Fabinho. E aí, Fabinho? E aí, pastor, como é que você tá? Tudo certo? Eu tô bem, tá tudo certo. Aparentemente sim, deu umas travadas aqui, mas tá tudo certo. É o bug. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu sou quartanista de teologia, faço estágio ali na Igreja Adventista do Jardim Campo de Fora, juntamente com o pastor Marcelo Rezende. E fico muito feliz com o convite. O convite veio através do Diego, que tá ali na produção. O convite que veio, né, com muita antecedência. Foi ali, nossa, foi ontem à noite, meia-noite, ele me mandou mensagem falando assim, ó, estamos precisando de alguém, você pode ajudar a gente? Mas eu fico muito feliz pelo convite, muito feliz de poder estar aqui, poder aprender um pouco mais a palavra de Deus com vocês, com o Vavá, com a Lídia, né, a gente fica muito feliz mesmo. Fabinho é nosso brother, né, sempre tá com a gente aí, a gente agradece pela sua disposição sempre em servir, pastor, chefão aí nosso aí. É um prazer servir com você, Lídia. Deus abençoe, que seja um momento assim de conversa espiritual bem bacana, que a gente possa aí transmitir uma mensagem para os nossos jovens. Amém, né? Amém. Pastor, queria pedir para que você explicasse um pouco sobre esse lugar, essa mesa, essa decoração, esse equipamento. E aí, pastor? Você sabe que tem muita gente me perguntando, mas onde vocês estão? Onde que é esse estúdio? Como que é o esquema lá e tal, né? Nós estamos aqui na Escola do Pensar e aqui fica o meu agradecimento ao professor Gui. Muito obrigado, tanto ao Gui Pai quanto ao Gui Júnior, né? São os donos aqui da escola e nós estamos em um dos estúdios. Aqui eles têm 3 estúdios e nós estamos em um desses estúdios e com muita alegria, estúdio aqui agora sendo usado para honra e glória de Deus, né? Para a gente aprender mais da palavra de Deus. Gui, muito obrigado, a Escola do Pensar, muito obrigado, cada professor, cada líder da escola, bênção demais para vocês também. Show de bola. Vamos começar então? Pastorzão, vamos lá. Pode olhar para a gente? Posso sim. Querido Deus e querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos recebidas, por estarmos aqui em tão boas condições.
Nesse momento nós vamos estudar um pouquinho aqui a respeito do livro de Tiago, continuando a lição da nossa querida Escola Sabatina, seguindo o nosso guia, e nós queremos pedir mais uma vez a iluminação do Espírito Santo. Esteja conosco, esteja com aqueles que nos assistem também, lá pelo YouTube, que assim possamos ricamente sermos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Nós vamos entrar aqui no contexto da lição, e eu já queria aqui compartilhar com vocês aqui o título da lição e a tirinha, né? O título da nossa lição é Justificados pelas Obras, e eu gostaria que vocês aí analisassem esse título e também a nossa tirinha. E eu vou pedir até para o pastor ler para a gente a tirinha e ver aí o Fabinho, pastor, o que vocês entenderam, o que vocês acham aí da mensagem que essa tirinha quer passar a todos nós. Então vamos lá, então diz aqui assim, ó, a pergunta aí da tirinha, você quer que eu leia a tirinha? É isso aí, Vavá? Isso. Fala assim, ó. Tem um homem pensando, né? Parece comigo até ele, fala assim: você pode trocar a fé ou obras, fé e obras. E ele está pensando, né? Você pode trocar fé ou fé e obras. E aí então a tirinha faz uma pergunta aqui pra gente: o que nós pensamos a respeito disso? O que a gente consegue pensar e visualizar desta tirinha aí? Fabinho, o que você consegue ver aí a respeito disso aí? Eu acho que a tirinha, devido ao contexto que a lição está inserida, eu acho que ela representa bem uma introdução daquilo que a gente vai discutir aqui, né? Porque um dos tempos antigos, a gente estava até conversando isso antes aqui, nos tempos antigos tinha muito essa discussão sobre fé e obras, muita gente dizia que Tiago fez com que contradisse aquilo que Paulo estava falando e tudo mais. Então, assim, acho que a tirinha ela fala bastante a respeito disso, dessa questão, dessa introdução com relação àquilo que a gente vai estudar aqui sobre fé e obras, né? Que é um tema que confunde bastante, é um tema bastante complicado. A gente lê o texto de Tiago e a gente se assusta um pouco, mas como assim, né? O texto de Tiago 2,14 em diante e tudo mais. Então, acho que ela dá uma boa introdução àquilo que a gente vai discutir. Eu confesso a vocês que quando eu li essa tirinha aqui, dei uma bugada, assim, igual no começo aqui. Então, deu uma pastor, eu tô achando bem legal também que as tirinhas estão com referências de memes, né? E tem um meme, assim, do moço meio pensando assim, de que realmente você pode trocar fé ou obras por fé e obras, né? Isso. Então é bem legal que realmente tem essa pegada mais dinâmica e tudo mais, né? E deu uma travada, assim, deu uma tela azul, assim, ó, plã. Dá um bug, né? Eu li umas 3, 4 vezes, assim, para poder, então, assimilar. Sim. Então é assim. Então, beleza. Mas é porque é algo tão natural na gente, né? Pensar em fé e obras, ou obras e fé, que quando a gente tenta, de repente, aqui separar, né? Aí a gente tem uma... Não, mas como assim, né? E é algo interessante da gente se pensar. Só rapidinho, porque as pessoas elas não têm a sensação de que fé e obras são algo que conversam de fato, Sim. né? E era justamente isso que o Tiago estava tentando defender quando ele fala, mas a gente vai falar um pouco mais... E você que está em casa aí também, você pode colocar nos comentários aí, qual que é a sua impressão sobre a tirinha? O que você entendeu? Que mensagem essa tirinha passou para você e transmitiu? Coloca aí nos comentários. E aí... Vou fazer uma pergunta aqui, já entrando ainda no contexto da lição, do título aqui. O que seria, então, o que significa, o que seria estar justificado? O que seria isso daí? Eu lembro de Desbravadores, Fabinho, não sei você, Lídia. Eu falo justificado. No Clube dos Desbravadores, onde eu pertencia, né, Águias da Serra, lá no Comercial, um abraço aí aos nossos jovens da comunidade do Comercial, comunidade jovem lá, mas Desbravadores também. Um abração para vocês aí do Águias da Serra. Eu quero lembrar o seguinte, eu lembro que eu era diretor dos Bravadores lá, e aí quem chegava atrasado tinha que justificar. E se não fosse justificado o atraso dele, ele tinha que dar uma volta no quarteirão, Vavá. Eu já fiz muito isso, viu? Nossa. Então, assim, era um barato isso aí, né? Então a gente olhava, analisava o conteúdo ali na hora da apresentação, né? Motivo da atraso. Aí ele, então, isso e aquilo e tal, né? Então, Identifiquei aqui, pastor. Então, você identificou aí? Então, no trabalho é a mesma coisa. Se a gente for ver, no nosso cotidiano, constantemente a gente está se justificando, vivendo isso, a justificação. Sim. Porque a gente pensa na justificação num conteúdo mais assim, num âmbito mais teológico, porque a gente está num ambiente religioso, a gente convive num ambiente religioso. Mas vamos trazer isso mais simples, para algo mais prático, que nem Tiago traz.
Então, assim, num atraso, seja no trabalho, na escola ou nos bravadores, o que a gente faz? A gente se justifica. Então, a gente fala do porquê que a gente chegou atrasado em determinada situação. A mesma coisa, agora trazendo para o âmbito religioso, também acontece. Nós somos pecadores. Nós somos condenados à morte segundo a lei. A lei diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos condenados à morte. Agora, há algo que nos justifica ainda estarmos vivos e lutarmos ou escolhermos, né, a salvação. E podermos, então, assim, dessa maneira, mesmo condenados, sermos salvos. Há algo que nos justifica. E aí entra a ideia da justificação pela fé. Amém. E essa introdução toda eu digo agora para passar para o Fabinho, que é estudante de teologia. Explica por que é obra e não é fé. Que questão é essa de justificação pela fé? Quando a gente fala de justificação pela fé, eu gosto muito de lembrar da história de Abraão. O livro de Gênesis, capítulo 15, no momento em que Deus tem um diálogo com Abraão, Abraão questiona a Deus, né? Fala, Senhor, como eu, sendo velho, minha esposa estéril, vou ter um filho? Aí Deus convida ele para sair lá fora, contar as estrelas. E no final, no verso 6 do capítulo 15, tem uma parada que é muito interessante. Ele vira... o autor ele fala assim, ele creu, na posição de narrador, né? Ele creu e lhe foi imputado justiça. Aí quando a gente vai lá para o capítulo 4 do livro de Romanos, que é onde Paulo está começando a construir o seu pensamento com relação à justificação pela fé, que tem o capítulo 5, que ele fala, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ele começa falando de Abraão. Eu acho muito interessante quando a gente trata a respeito de justificação pela fé, porque justificação pela fé não é algo que veio de Paulo. Quando Paulo estava falando lá no livro de Romanos, é algo que veio desde o livro de Gênesis, capítulo 15, porque Paulo fala a respeito de uma história, e é interessante que no capítulo 4, acho que no verso 22 do livro de Romanos, ele cita, falando que ele creu, que Abraão creu e ele foi imputado justiça. E Fabinho, se a gente for ainda mais atrás ainda, nós vamos encontrar Adão e Eva sendo justificados pelo sangue do Cordeiro que morreu quando Deus, no caso, então, faz as vestes para eles, né? E os reveste ali, então, agora com vestes. Não saiu da obra deles as vestes, mas saiu de Deus, então, agora de que revestiu-os. Então, a gente tem toda essa ideia, né? Toda essa questão teológica em cima dessa questão da justificação. E é bastante interessante. Quando você fala de Abraão aí, eu me lembrei de uma coisa. A gente está falando de fé, né? Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas quando Deus os chama para sair, né, da tua terra, da tua parentela, e ele começa a andar e tudo mais, e faz as promessas, olha, sua descendência será como as estrelas do céu, né, você terá um filho, e sua descendência vai ser como a areia do mar, né, como os grãos da areia do mar, e assim por diante e tudo mais. Abraão fica quietinho, mas o tempo vai passando, e ele quietinho só ouvindo as promessas. E quando ele abre a boca para falar, ele levanta uma dúvida. Antes mesmo de ser o pai da fé, uma vez me falaram essa frase e eu achei interessante. Ele era o pai da dúvida, porque ele teve dúvida daquilo que Deus poderia fazer. E quando a gente fala no aspecto de aliança, é muito engraçado, porque toda vez que Deus faz uma promessa, automaticamente ele vai cumprir essa promessa. Sim. Se a gente for pegar o exemplo um pouco mais para frente, Êxodo 14, o que acontece? Ele cumpre a promessa que ele fez de libertar o povo. Ele faz a promessa de libertar o povo e ele cumpre a promessa de libertar o povo. Perfeito. Aí vocês falam assim, Abraão era considerado o pai da fé, né? A gente trazendo assim para o nosso contexto, será que a gente tem fé de verdade? Né? E como que o que seria essa fé e como que a gente pode desenvolver essa fé? Né? Porque às vezes a gente confia em Deus e tal, mas às vezes a gente percebe que talvez a gente não tenha uma fé realmente, né? Como seria isso daí, pastor, Fabinho, Lígia, se quiser comentar também? Pensando nessa pergunta que você está fazendo, é bastante importante, né? Por quê? Porque, assim, quando a gente fala de fé, muitas pessoas pensam assim que fé é uma fé irracional. Assim, não, tem fé, nossa, fé e tal, né? Mas a gente está vendo aqui, Abraão teve uma dúvida. E ele é considerado o pai da dúvida. O pai da fé. O pai da dúvida, fé, mas o pai da fé. Né? A gente tem também Davi. Davi era um homem de fé. Ele não conheceu derrota, Davi, nas batalhas. Todas as batalhas que Davi enfrentou, ele venceu, todas. Mas olha a história de Davi. Davi tem uma história de pecados, mas é considerado o homem segundo o coração de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende em relação à fé é o seguinte, que fé não é irracional. Fé é racional e é uma decisão.
Então, fé não é um negócio assim, mágico. Né? Aqueles... Tchum, não, tem tchum, fé. Não, fé é racional. Por isso a dúvida. Por isso uma vida comum de pecados de alguém que é chamado o homem segundo o coração de Deus. E assim uma série de razão, outros né? exemplos. É razão. A fé é razão. É algo que você decidiu ter, né? E não apenas assim veio, surgiu. Antes do Fabinho falar, aqui a Bíblia fala assim, né? Se tiver a fé, tamanho do grão de mostarda, né? Ele fala isso daí, né? Ah, sim, exatamente. Mas tem uma frase que eu ouvi de um amigo meu, quando a gente estava tendo uma aula de teologia a respeito de Esther, porque se você for reparar no contexto do livro de Esther, a palavra Deus não aparece. Então tudo aquilo que acontece no livro de Esther é uma referência àquilo que Deus está fazendo. Quando Esther pede para fazer jejum no capítulo 4, é como se fosse uma referência daquilo que Deus estava fazendo. E é isso que ele falou a respeito dessa questão de duvidar. Um amigo meu, enquanto a gente estava na sala de aula, ele virou para mim e falou, mano, a fé, ela nasce no território da dúvida. Nossa. Totalmente. Show, hein? Nossa. Isso é muito forte. Inclusive, um abraço, Joe, se você estiver vendo isso aqui, um abraço para você, obrigado por essa frase. Estou usando o tempo todo. Mas a fé, ela nasce no território da dúvida. E é muito louco, porque eu tenho algumas questões com relação à fé que eu acho muito interessante. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma situação que foge do nosso controle, a partir desse momento só que a gente procura Deus. E aí, isso cabe, óbvio, uma crítica, autocrítica a nós mesmos, porque isso acontece, é normal. Mas também a gente precisa entender que não é só nesses momentos que a gente precisa ter fé em Deus. Então, quando a gente fala a respeito de fé, entra muito naquilo que o pastor estava falando, a respeito da racionalidade. Eu sou uma pessoa muito racional. Assim, eu gosto de saber das coisas. Eu não preciso ter o controle. Só sabendo, para mim, já é o suficiente. Então, assim... Então, eu preciso dessa intenção de saber para eu ter fé. Eu sou assim, eu sou que nem Tomé, mano. Preciso ver. Preciso ver, isso é palpável. Agora um fato interessante é assim, que a fé ela move algo interno, não algo externo. Totalmente. Então isso é bastante interessante, porque a gente pensa na fé em relação a algo externo, né? A gente expressar que tem fé e dizer, né? Eu tenho fé, né? Eu acredito em Deus, né? Tenho fé em Jesus e tal. Assim, uma série de coisas, né? E tem gente que até fala assim, não, eu sou batizado, né? Mas você foi batizado pelas águas? Não, não fui batizado pelas águas, mas eu creio em Deus, né? Tenho fé em Deus. E o importante é ter fé. É uma frase que a gente ouve muito, né? No mundo cristão, no mundo evangélico, né? O importante é ter fé e tudo mais. E não é bem assim, porque a fé move algo interno. E quando ela move algo interno dentro da gente, então há uma transformação. Há decisões e há transformações que acontecem, né? E isso é bastante importante lembrar, porque senão a gente cai ou de um lado ou do outro lado. Sim. Né? A transformação, muita gente fala assim, então há uma transformação, então para ter fé tem que existir uma transformação. Então tem que demonstrar isso de certa maneira, né? Como é que eu vou demonstrar? Então vou pegar os mandamentos e vou então guardar todos os mandamentos. E aí eu posso cair num erro, num problema do legalismo. Né, e achar então que tudo realmente é necessário que seja feito ao pé da letra, à risca, sendo naquela questão que a gente às vezes cai muito dentro do perfeccionismo. E aí a gente cai, ou então cai do outro lado. Não, o importante é só ter fé. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É um erro pensar só assim. Né? E justamente em Tiago 2,17, né, que está na partezinha do o versículo, né, fala que se não vieis, né, acompanhada de ação, a fé ela é morta. Então, realmente, tipo, tem a mudança interna, ela consequentemente vai externa. Eu fico pensando, gosto muito, acho muito interessante essa parte de nutrição, né? De tudo que a gente coloca pra dentro, nos afetar por fora, né? Por exemplo, a gente vai para um festa de aniversário de noite, aí no dia seguinte a gente acorda cansado, mais fadigado, com... Vai refletir na saúde, Exato. Né? Então, tudo que a gente ingere, tipo, fisicamente mesmo, já nos afeta. Imagina assistindo, né, coisas também, que são coisas que afetam hoje em dia, né, muito mais. E realmente, tudo que a gente coloca para dentro nos transforma de algum jeito, hábitos bons ou hábitos ruins. E aqui fala, né, que se a fé, né, que
que a gente ingerir não for acompanhado de ação, que é o externo, que é consequente, então ela tá morta. Então não é fé de verdade. Ela tocou num ponto, numa palavrinha que eu acho que é chave. Consequência. Isso. Entende? Porque quando a gente fala a respeito de fé e obras, a gente precisa entender que a fé, ela depende das obras, mas num âmbito de consequência. Ela não pode ser algo fator determinante para demonstrar que você tem fé. Totalmente. Mas e aí entra muito naquilo que o pastor estava falando, a questão do equilíbrio, né? A gente entender que a gente não pode ir para um lado legalista / perfeccionista e nem para um lado totalmente assim, é necessário ter fé, se eu tenho fé, tá tudo certo. Já tô salvo e beleza. E já que a Lídia tocou em ação e você falou de obras, então o que seriam essas obras? E fé e obras, elas andam juntas? E aí? Precisam. Elas precisam. Na verdade, uma é causa e a outra é consequência, que nem o Fabinho falou, é o resultado. Então, é causa e resultado, né? Tudo é assim, né? Eu tô percebendo que eu emagreci bastante, né? Quando eu tava doente, uns 20 quilos. Mas, rapaz, sabe que eu já encontrei aí pelo menos uns 17? Então, é porque você perdeu. Agora você achou. Achei, né? Isso é o resultado do quê? De eu comer mais do que deveria, né? Ou gastar menos do que eu... Né? Gastar menos do que eu deveria gastar. Né? Então, assim, é a consequência. Então, assim, é a mesma coisa no âmbito também nosso aqui, da igreja e das nossas ações como cristãos. Não tem como eu só dizer assim, ó, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas e aí não demonstrar essa fé de maneira nenhuma. Então a fé, ela vem seguida por obras, né? As obras, na verdade, ela é a consequência, o resultado da minha fé. Tiago vai falar isso no verso que nós estamos aí nessa semana estudando, né? Ele vai dar um exemplo, inclusive. Se alguém está passando aí por necessidade, eu vou trazer isso para os nossos dias hoje, né? A gente está andando na rua ali, no Capão Redondo, em frente ao metrô, encontramos lá uma pessoa que vem nos pedir ajuda, e a gente percebe que essa pessoa está passando extrema necessidade, ou então trazendo para uma outra realidade, que também não exclui essa que eu estou falando aqui do Capão Redondo, daquele que vem nos pedir ajuda, mas alguém da igreja, um irmão nosso da igreja, que está passando tremenda necessidade, não tem um alimento em casa, está faltando talvez ali o leite para os filhos, coisas básicas assim, vem nos pedir ajuda. Seria correto a gente apenas bater no ombro dele, ou demonstração da nossa fé, bater no ombro dele e falar assim, cara, vou orar por você. E às vezes nem ora. Né? Exatamente. Fala, vou orar, mas não ora exatamente. não Deixa ora. quieto essa parte de orar. Então, assim, Tiago tá dando pra gente ali um exemplo que era da época dele, pro momento que ele estava vivendo, né? Porque nós temos que lembrar o motivo pelo qual o livro de Tiago foi escrito, né? Vocês lembram que foi escrito para judeus que estavam dispersos, na dispersação. Eles estavam, alguns não tinham nem onde morar, não tinham casas. A maioria dos cristãos naquela época eram cristãos de baixa renda, vamos dizer assim, né? Eram empregados com pouco salário, outros soldados talvez ali. Pouquíssimos deles tinham boas condições financeiras naquela época. E ainda mais os que participaram dessa dispersação aqui, né? Que foram expulsos dos seus lugares, perseguidos, uma série de coisas. Então o Tiago está escrevendo para eles, ele está falando assim, ó, você está dizendo que você tem fé, mas fé sem obras, ela não tem resultado nenhum. Agora o seu irmão está pedindo ajuda, e você só vai bater no ombro dele e falar assim, ó, vou orar por você, legal, beleza, é isso daí mesmo e tal. Isso não é demonstração de fé. Eu tenho uma imagem no celular, eu vi há muito tempo, que é um barco com 2 remos, né? Aí um lado seria a fé e outro seria a obra. Então, para você ir para frente, você tem que ir com os dois. Se você só usar a fé, você vai rodar. Se você só usar a obra, você vai rodar. Então, é realmente, tipo, fé, tá, mas eu também preciso da obra. Complementa o outro, né? Um complementa o outro, totalmente. Eu acho interessante, no começo a gente deu um breve resumo da discussão que acontecia na época e tal. É interessante a gente citar isso, porque a frase, né? Assim também a fé, se não tiver obras por si só está morta, ela assusta um pouco, né? Porque dá a ideia de um legalismo. Sim. E naquela época, justamente, principalmente com Martinho Lutero, né, que na primeira ou segunda, ele só foi incluir o livro de Tiago na segunda ou terceira Bíblia, né, por aí. Então, assim, que ele escreveu, né? Na segunda ou terceira Bíblia que ele escreveu. Então, assim, a gente precisa trazer essa discussão para a pauta, porque realmente parece que aqui Tiago ele está, de fato, contradizendo aquilo que Paulo disse. Só que quando a gente analisa o contexto que o pastor apresentou, então a gente já entende a forma de como o Tiago estava escrevendo esse livro. O livro de Tiago ele não é um livro
plenamente teológico. Óbvio, ele é um livro extremamente teológico, tem vários conceitos, mas ele é muito mais ético e prático e social. O Tiago vai direto, né? Exatamente. Ele então traz uma questão de você entender onde você está e as necessidades que a sociedade onde você se encontra está. Que nem ele falou a respeito da dispersão. Na dispersão, ou diáspora, na diáspora tinham muitas pessoas que precisavam de ajuda mesmo. Tinham viúvas, tinham pobres, tinham órfãos e tudo mais. Então Tiago, ele escrevendo dentro desse contexto, ele nos ensina que nós, enquanto sociedade, a gente tem que perceber também que a gente tem que ajudar as pessoas ao nosso redor. O nosso irmão da igreja, a pessoa que a gente vê na rua que precisa de alguma ajuda, de comida, de dinheiro e tudo mais. Então Tiago, ele ensina pra gente, basicamente, e obviamente, baseado no seu contexto, como a gente deve proceder com relação às obras do nosso cristianismo. Então, acho que isso é muito importante. Gente... E veja como as coisas assim não estão separadas dos dias de hoje, né? Do nosso cotidiano. Talvez naquela época lá, Fabinho, Lídia e Vavá, talvez naquela época tinha gente pensando assim, ó, basta apenas ter fé. E ponto final. E aí, talvez muitos foram até convertidos por Paulo, né? E aí Paulo dizia o que lá em Efésios 2:8 em diante, né? De que nós não somos salvos, basicamente isso, né? Nós não somos salvos pelas obras da lei, né? Acho que é até interessante a gente dar uma lida nesse texto aí, né? Tá lá em Efésios, capítulo 2, no verso 8. Acho que se você abrir primeiro aí, você pode ler aí, Fabinho. Mas eu tenho aqui, ó. Hebreus 2:8 fala assim, ó: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Veja aí, vai acompanhando aí em sua casa aí, pega a sua Bíblia e acompanha junto com a gente esse texto que é interessante. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então fé é um dom de Deus. Aí ele fala assim, ó: não de obras, para que o quê? Para que ninguém se glorie. Então dá a ideia de que assim, ó, nós somos salvos pelo quê? Pela fé, não de obras. E aí tem gente que pega só esse trechinho aqui e fala, tá vendo? Então, eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso é fazer o quê? Ter fé. É ter fé e declarar a minha fé. Então vai diante da igreja e fala, ó, eu declaro a minha fé perante Deus. Eu peguei uma frase aqui da lição, até anotei aqui, que é assim: aceitar mentalmente a existência ou mesmo o caráter de Deus não é o suficiente. Nossa, isso foi eu li isso e fiquei, caramba, realmente. Lê de novo aí, Lê. Fala de novo essa frase aí, que essa frase é legal. Aceitar mentalmente a existência ou mesmo o caráter de Deus não é o suficiente. Tá vendo? Isso é bastante importante. Então, acredito que naquela época, Tiago aqui está tentando resolver um problema que a igreja tinha. Mas pensando na igreja hoje, talvez hoje nós tenhamos em alguns aspectos, em algumas mentes talvez, né, em algumas situações, a mesma situação de Tiago naquela época. E é importante a gente retomar e relembrar de que a fé e as obras, elas estão juntas e são co-irmãs, né? Uma não pode existir sem a outra. E baseado nesse contexto aí que vocês conversaram aí, que a gente discutiu aqui, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido aqui, ó. Qual a diferença? Será que tem diferença? Será que tem diferença a gente fazer boas ações para ser salvo ou fazer boas ações porque foi salvo? E aí? O livro de Mateus, capítulo 25, verso 34. É o meu verso favorito e toda vez que alguém faz uma pergunta com relação a isso, eu preciso falar. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente não tem noção qual que é a data da fundação do mundo. Sim. Então, quando a gente fala a respeito de você faz as coisas para ser salvo ou porque você já é salvo, primeiro a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. A gente já é salvo. Muito isso bom. É fato. Amém. Porque... e o texto, obviamente... Alguém diz amém? Amém. Amém. Ô, glória. Amém. Ô, glória, nosso Deus. Aleluia. Porque o texto ele já fala isso. Né? Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança. É algo que você já tem. Sim. Ele não tá falando você vai possuir por herança. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Show de bola. E aí ele continua, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me trataste como convidado. Então assim, quando a gente fala a respeito de fazer as coisas para ser salvo, você fazer as coisas para ter algo gera um peso. Encontrei isso na internet sobre, porque o telefone... Obrigado que, né, meu participar. Ó, inclusive Obrigado. Na internet tem, tá vendo? Então eu tô certo. Então você tá no caminho certo. Você tá na internet, é verdade. Obrigado, Google. Obrigado, viu, Siri? Tamo junto. Mas então, como eu tava falando,
Então, quando a gente faz coisas para ser salvo, é como se a gente tivesse uma mochila e a gente tivesse que carregar essa mochila pesada, justamente pelo fato de que a gente precisa fazer algo para ter algo que, né, para ter algo. Quando a gente faz coisas porque nós já temos, essa mochila deixa, e a gente faz as coisas com muito mais amor, com muito mais verdade naquilo que a gente está fazendo. Tive fome e me deste de comer. Aí é interessante que o texto ele se constrói de uma forma falando justamente, ó, vocês já têm o reino, mas vocês também precisam ver as situações que acontecem diante de vocês. Isso também contribui para a salvação de vocês. Então eu acho que... né? Show, hein? A lição, ela comenta, né, no momento hipertexto, sobre a palavra equilíbrio, que é realmente, né, que fala sobre... A lição comenta também sobre o legalismo, né, não só... Porque fala que justificados pelas obras. Mas tem um pouco a ver sobre o legalismo, né? De tipo, eu tenho que carregar esse fardo, essa mochila nas costas e tudo mais. Então, equilíbrio. E aí? Acho que equilíbrio é a coisa mais difícil para o ser humano. Totalmente. Porque nós temos muitas tendências. E quando a gente fala de equilíbrio, já dói, assim, né? Você já pensa... O domínio próprio. No domínio próprio, a alimentação... o sono. Pensa no sono. Uma série de coisas. Uma série de coisas. Uhum. Mas olha, quando se fala em fé e obras, aqui não tem como ter um meio termo em relação a essas coisas. Nós precisamos nos posicionar. E nossa posição entre fé e obras é o equilíbrio. Então o equilíbrio é aquilo que nos vai dar assim o que da balança, aquilo que realmente para que lado que nós vamos estar, né? E é bastante importante porque dependendo do lado que a gente escolher ir nesse equilíbrio, nessa balança, se nós formos para um lado, a gente cai para o legalismo. Se a gente for para o outro lado, a gente cai para um liberalismo e não podemos nos enganar de pensar o seguinte, não importa a sinceridade. Deus sabe da minha sinceridade e tal, não sei o que, tá tudo certo. Não. Tem certas coisas que nós temos clareza suficiente para tomarmos a nossa decisão. E uma destas coisas é a relação em fé e obras. Então, Deus há de julgar. Lembra? Deus há de nos julgar através do quê? Das obras. Mas por quê? As obras é a demonstração da nossa fé. Então a gente tem que pensar exatamente, o equilíbrio deve existir. Não existe fé sem obras. E a gente pode aproveitar, dizer assim, não, eu tenho fé. Eu não fiz, mas Senhor, tenho fé. A malícia. E eu posso dizer assim, Senhor, eu fiz. A ilusão. Eu não tive fé, mas eu fiz. E muita gente pensa assim. Você né? entendeu? Então, a gente não pode cair nessa situação, porque a gente realmente pode estar aí, no caso, eu vou falar uma palavra até forte aqui, até perdendo a nossa salvação, por uma questão simples de se manter nesse ponto equilibrado. Mas acredito que a gente tem bastante luz sobre isso. Sim. Então dá para nós termos assim realmente uma decisão bem clara em relação a esses lados. Nós estamos caminhando para o final aqui. E aí, como você falou de salvação, pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui já para a gente já ir fechando. Existe algum mérito? A gente pode fazer alguma coisa? Existe algum mérito que nos faça merecer essa salvação? Nenhum. Até porque se existisse não precisava de Jesus. Foi o que o senhor leu em Efésios 2:9, né? Que a salvação ela não é resultado dos nossos esforços. Exatamente. E nem as obras, Lídia. Nem as obras. Olha só que interessante isso. Olha o que Jesus fez. E ele não se dá, a gente não se dá o mérito assim, né? Mas veja só, se nós pensássemos, não, vou fazer e através disso serei salvo. O mérito seria nosso, não de Jesus. Então, lembra do backstage? Lembra aí, galera? Backstage, quem tem que ser o protagonista da história, quem é? Jesus. Em todas as situações, na fé e na realização das obras. É ele que tem que estar à frente. Se tivesse um mérito em nós, não precisava nem do sacrifício de Cristo. O texto de Efésios 2, verso 10 continua, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando a gente fala a respeito de salvação, e se a gente coloca o mérito em nós, automaticamente a gente tira o mérito de Cristo. Perfeito. E se a gente tira o mérito de Cristo, então a gente deixa de lado realmente o sacrifício que ele fez pela gente. Não tem salvação. Exatamente, não existe salvação. Ele que é o Salvador. Se a gente não coloca ele como o Salvador,
E você vê que grave isso, a gente está conversando aqui, mas olha a gravidade disso. A gente, através de um lado ou de outro, a gente tira o mérito de salvação de Cristo. A ação dele te nega. É forte. Embora esteja na igreja, fazendo as coisas para a igreja, a gente pode, de um lado ou de outro, negar É forte. aquilo irmãos. que Cristo fez. Olha o equilíbrio que a gente precisa ter. Mas a gente tem luz suficiente para isso. É isso que nos dá tranquilidade. Muito bom. Muito gostoso bater esse papo com vocês aqui. A gente está no final. E eu gostaria que a Lídia, Pastor Robson, Fabinho, desse aí a visão final de vocês aí para a gente poder encerrar então aqui. Pode começar, pastor. Quando ele falou assim, pra você, vamos seguir a sequência. Não. Tá bom, mas vou lembrar um detalhe aqui bastante importante. Lembra que Jesus, o Fabinho tocou nesse assunto aqui na nossa discussão, na nossa conversa, sobre o grão de mostarda, lembra? A gente pensa no grão de mostarda, né? Aí sempre nos é ensinado que a árvore do grão de mostarda, né? A árvore de mostarda, ela cresce grande e tal. Na verdade, não é bem assim. Lá em Israel, a árvore de mostarda, ela cresce de forma horizontal. Ela vai se ramificando para os lados e tomando conta de tudo e de tudo. E ali, então, ela vai produzindo os seus frutos. Olha só. Da mesma maneira, então, jovens queridos, nós precisamos multiplicar a nossa árvore, vamos dizer assim, os nossos grãos de mostarda, o nosso fruto, em meio a tudo aquilo que está ao nosso redor e em todos que estão ao nosso redor. Então, a fé, seguida por obras, vai fazer com que você desenvolva uma fé percebida, não porque você forçou, não, mas porque foi sentida, foi vista por outras pessoas que estão ao seu redor. E esta sua fé se multiplicará, produzindo bons frutos. Amém. Que Deus possa te ajudar a ter esses bons frutos e equilibrar sempre fé e obras, sempre colocando os méritos em Jesus Cristo. Muito bom. Fabinho? Eu acho um ponto interessante quando a gente fala a respeito de fé é como a fé está relacionada à dependência. Então, eu acho que, como o pastor falou num dos momentos do podcast, é difícil a gente fazer uma obra, mas a gente não tem fé. Né? Isso não existe. Então, assim, é sempre importante a gente entender que quando a gente fala a respeito de fé, a gente também precisa falar de dependência, porque a nossa fé depende de Deus. Então, a nossa fé, né, depende da nossa dependência em Deus. Então, quando a gente estiver falando a respeito de fé, quando a gente estiver refletindo a nossa fé, a gente precisa entender isso. E outro ponto muito importante, o segundo ponto que a gente que eu acabei esquecendo de falar. Se você for reparar uma coisa, porque assim, a gente trabalha a fé, e fé é uma parada que talvez a gente se assusta, porque Deus, no nosso momento da história, ele tá meio em silêncio, né? Não aparece com teofanias e tudo mais. Mas se você for reparar ao longo de sua história, você percebe como Deus ele sempre esteve ativo ali. E isso tem que causar em você dependência, e daí a partir dessa dependência as suas obras devem fazer e refletir o caráter dele. Então que a gente possa refletir o caráter dele a partir da dependência que temos dele. Amém. Amém. Muito bom. Lídia, quer falar alguma coisa? Legal que a gente cria dependência com a constância, com comunhão, com relacionamento. Que é sempre um ponto que a gente vai voltar, porque é importantíssimo, né? Não tem como você acreditar, não tem como você ter fé em algo ou alguém que é um salvador, mas que você não sabe. Então, a constância, a comunhão é importante. É isso. Perfeito. Agradecemos você que está em casa aí. Deixe seus comentários aí. O que você sentiu dessa lição. Agradecemos aqui também os nossos convidados, Pastor Robson, Fabinho e minha parceira aqui, Lídia. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço para vocês. E o Fabinho vai fazer a nossa oração final. Oremos então. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, nós estamos aqui discutindo um pouco a respeito de fé e obras. Que bom que nós temos uma luz muito clara com relação a isso. Que o Senhor possa fazer com que nós sejamos dependentes de Ti. E cada vez se mostre mais a nossa história para que assim a gente seja dependente, faça as boas obras e demonstre o seu caráter e faça com que a gente seja reflexo dele, Pai. Nos abençoe, nos guarde, abençoe este podcast, este projeto maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pessoal. Não esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais. Comunidade Jovem APS. Um abraço.